De volta aqui para a gente falar um pouquinho aí sobre algumas coisas que aconteceram na Fazenda nesse período aí que a Raquel ainda não voltou, tá? Tô gravando esse vídeo aqui 2 horas da manhã. Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Vamos lá compreender algumas coisinhas. A Raquel, ela própria falou dentro da Fazenda, há algumas semanas atrás, que ela tinha suspeita de estar grávida. Uma vez que ela já tinha essa suspeita de estar grávida, hoje mesmo, durante a preparação para a prova, quando ela vestiu aquele macacão, quando ela vestiu aquela roupa toda, ela reclamou que a roupa estava muito apertada, ela reclamou que a roupa não estava servindo nela. Então ela reclamou de algo que também é compatível com uma gravidez, as mudanças de um corpo que a mulher passa. O grande problema vocês podem achar estranho o fato da Raquel até agora não ter voltado. A produção mandou 2 avisos aí, um deles é de que a Raquel não faria a dinâmica de apontamento, que na verdade foi uma dinâmica, um joguinho ali para ganhar dinheiro, então assim, nem interessa a gente comentar isso, não vou nem comentar, porque realmente não tenho o que falar. E depois teve lá outro aviso que foi para Suelen escolher o 4º morador da baia, porque a Raquel continuaria em observação esta noite. Então, gente, a Raquel pode sim estar grávida, como simplesmente ela pode ter passado mal porque ela estava com aquela roupa muito apertada. Não dá pra gente saber exatamente o que foi e muito provavelmente a Record não vai dizer. Se caso ela esteja grávida, se aplica a regra aí normalmente usada em reality shows. Ela será obrigada a sair do programa, ela será obrigada a deixar o programa, porque é muito difícil eles deixarem com que ela permaneça no jogo, inclusive pelo perigo que se tem de você deixar uma pessoa grávida, uma mulher grávida dentro de um programa desses, que envolve aí todo o esforço físico, que envolve aí toda essa capacidade de mexer o corpo toda hora e tal, então não vão deixar. Isso é muito difícil de acontecer. E eu nunca vi que uma pessoa grávida participasse de um programa desses, tá? Então, se vier a acontecer, a gente não sabe, esse deve ser o protocolo seguido pela Record, deve ser o protocolo seguido aí também pela licenciadora do programa. Raquel deve ser desclassificada e basicamente voltar para casa dela lá. Caso não esteja grávida, muito provavelmente os peões vão ficar com pena dela nesses primeiros dias, não vão querer colocá-la na roça e tal. Enfim, foi inclusive o que eles discutiram hoje. A gente já vai chegar nessa parte aí. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: caso Raquel realmente esteja grávida, ela não volta para a sede. Se voltar ali para a sede, vai ser no máximo para se despedir das pessoas e só. Mas se ela realmente estiver grávida, se realmente a equipe médica do programa ali bater aquela decisão final e dizer que ela não volta mais, eles vão mandar um aviso amanhã de manhã dizendo que Raquel não volta mais e pedindo para pegar as coisas dela e colocar no closet e explicando que ela está grávida. A gente vai descobrir isso amanhã e amanhã eu conto para vocês, tá bom? Vamos lá entender o que foi que aconteceu, porque afinal a outra grande movimentação da casa justamente envolve o Sasha. Por que o Sasha? E a Vanessa. Por que a Vanessa, né? Vamos lá entender os dois. Primeiramente, vamos lá pro Sasha, né, gente? Porque assim, depois que eles voltam ali da prova de fogo, que eles voltam de tudo o que aconteceu ali, que a Adriane Galisteu aparece ali para explicar para eles o que tinha passado ali na prova, tudo o que tinha acontecido ali. O que é que acontece? A Suelen explica ali como as coisas se passaram. A Suelen conta, por exemplo, as coisas como aconteceram. A Suelen explica, por exemplo, que a Raquel reclamou que realmente a roupa estava muito apertada e tal, como eu falei para vocês. Essa parte aí eu já te contei, eu não vou repetir de novo. Mas o que foi que aconteceu? A Júlia estava lá no quarto
Deixa eu pegar a imagem aqui. Gente, às vezes eu coloco aqui, eu faço as coisas certinho aqui e o negócio tira, o aplicativo tira da ordem. A Suelen estava explicando que a prova foi dificílima, que elas tinham que levantar aqueles barris de ferro bastante pesados, que elas tinham que correr e apertar o botão, correr e botar de novo os barris, levantar os barris, botar na sequência e tal. Ela disse que era uma prova de muito esforço físico e ela levantou, obviamente, a hipótese, não da gravidez, ela não falou isso. Ela levantou a hipótese de que a Raquel podia estar com algum outro problema de saúde por causa do sedentarismo, que ela não conseguia, de fato, respirar direito, que ela realmente não tinha ali condições e que no final ela acabou carregando a Raquel. E que essa era uma prova bastante difícil. Né? Vocês já viram, eu já falei isso para vocês. Agora aqui, lá no quarto, a Júlia estava conversando com a Luana e a Luana estava ali com medo do Sasha, por ele ser o mais votado da casa, ele basicamente querer se vingar do grupão e puxar a Raquel para a roça através da baia. Só que aí, né, o que foi que aconteceu? A Júlia disse assim que ela não acredita nessa possibilidade. Ela não acredita que ele vá ser tão incoerente assim, ao contrário. Ele vai fazer questão de ser coerente com o jogo dele, ele vai fazer questão de puxar alguém que seja do grupinho, justamente para a coisa fluir do jeito que deve ser. E caso ele faça isso, de puxar a Raquel, seria um tiro no pé dele. E aí a Luana acredita que seria o Zé, que ele puxaria o Zé Love da baia. Aí a Júlia acredita que pro jogo do Sasha, o Zé Love seria muito mais interessante e que não seria bem visto ele chamar alguém do próprio grupo, mesmo que não tenha votado nele ou mesmo que tenha votado nele. Porque aí ele vai querer usar isso para posar como vítima. E aí eu tenho que concordar em partes com a Júlia nessa avaliação dela. Se o Sasha realmente quer passar a imagem de vítima, ele não pode simplesmente apontar aquelas pessoas, ele vai ter que apontar as outras. Então eu acho que ele não vai ir para cima da menina, eu acho muito difícil ele ir para cima da Raquel. Eu acho que ele vai para cima de outra pessoa. Acredito eu que ele vai ali para cima de qualquer outra das meninas ali. E muito provavelmente eu acho que ele também não vai para cima do Zé Love. Eu acho que ele não tem, como a Suelen falou, eu vou já mostrar esse momento aí pra vocês. A Suelen disse que ele não tem culhão pra puxar a menina, pra puxar o Zé Love pra roça. E eu acho que ele não tem mesmo. Eu acho que ele vai no Zack, que ele considera o mais fraco. Porque aí o Zack basicamente não teria tanta coisa pra puxá-lo, pra vetá-lo da prova do fazendeiro. Só que, obviamente, não é o Zack quem vai vetar da prova do fazendeiro. A menos que sobre alguém do grupinho ali. Se sobrar alguém do grupinho, aí esse alguém do grupinho é que veta. E aí, obviamente, esse alguém do grupinho vai vetar o Sasha da prova do fazendeiro. Agora, se sobrar alguém do grupão, esse alguém do grupão vai vetar o Zack da prova do fazendeiro. E aí o Sasha vai ter a chance de fazer. Vai depender aí de como é que as coisas vão se encaminhar, né? A gente vai ter que ver como as coisas vão ser. E aí lá no quarto, depois, as meninas estavam falando sobre o assunto Vanessa. Qual é o assunto Vanessa, né? O assunto Vanessa era o seguinte. As meninas estavam ali dizendo que a Vanessa agora, ela se tornou um grande de um problema. Segundo o que a Gisele disse ali, a Gisele disse assim para Vanessa que um dia elas estavam conversando e ela disse que ninguém ali dentro tem como saber quem é o favorito, que às vezes é uma pessoa que eles consideram como uma planta e essa pessoa pode ser vista como uma favorita aqui fora. E às vezes pode ser isso que realmente. E segundo a Gisele, a Vanessa teria respondido, é mesmo, pode ser isso, né? E aí a Luana disse que ficou pensando que talvez a Vanessa acredite que ela se pareça com a Juliette.
Aí a Gisele disse que a Juliette era legal, só que a Juliette ela tinha posicionamento e a Vanessa não tem. E é isso que falta na Vanessa, segundo o que as meninas disseram. E a Vanessa não quer ter embate com ninguém, que a Vanessa não quer basicamente ter um argumento, não quer se posicionar. E a Gisele disse que a Vanessa caga nas calças. A Luana chegou a dizer que ela não gosta de ter embate com ninguém. E aí a Gisele disse, se ela não quer ter embate com ninguém, então o que é que ela está fazendo aqui nesta merda? Ela deveria ficar na casa dela, então. E aí, nesse momento, a Vanessa entra no quarto e elas deixam, assim, de falar na Vanessa. Eu amo essa hipocrisia da Fazenda, gente. Eu amo, porque elas falam assim, falam, mas não tem coragem de falar na cara. Eu falaria na cara, eu tava falando mesmo de você. Tava dizendo que você ali não tem posicionamento, você não se posiciona, você não quer ter embate. Como é que você quer avançar nesse jogo, num jogo de posicionamento e embate, se você não quer, se você não se posiciona? Eu falaria isso, eu jogaria isso na cara dela. E aí, lá na casinha da árvore, pouco depois, né, as meninas ali estavam conversando. Antes, né, a Flora tava ali e tal, conversando. Gente, saiu tudo da ordem aqui que eu tava, mas não tem jeito, né? Vamos colocar aí, meio que tá aparecendo. A Júlia reforça ali para todo mundo que eles realmente acreditaram na possibilidade do Sasha puxar a Raquel pra roça. E a Júlia acha que não, e a Suelen também acha que não, que o Sasha não teria culhão para puxar a Raquel pra roça de jeito nenhum. Segundo a Flora, inclusive, ele teria que ter muito culhão para bancar essa decisão. Ele teria que ter muito culhão para bancar essa atitude aí de puxar a Raquel. E a Júlia até disse que ele tá achando que ele não vai ter nem culhão nem para puxar o Zelov. Imagina puxar a Raquel. Elas acham que ele vai ser fraco e vai puxar, de fato, o Zac, que é o mais fácil deles ali. E aí o Gui até fala ali, né? Se ele puxar o Zelov, a gente já pode se despedir do Sasha na quinta-feira. Olha que eu acho que não, viu? Eu acho que não. Vocês é que estão superestimando demais a Raquel. Eu acho que a Raquel não tem essa força toda que vocês acham que ela tem. Ao contrário, eu acho que a Raquel ela é muito, mas muito fraca. A Raquel ela tá se confiando muito com o que aconteceu com o Davi no BBB. Mas ó, o que aconteceu com o Davi no BBB é lá no BBB. O que acontece com ela na Fazenda é agora na Fazenda. São 2 programas completamente diferentes e 2 públicos completamente diferentes. Não dá para comparar um com o outro. Então, né, se a Raquel acha que a torcida do Davi vai ajudá-la, sinto muito, não é isso que se provou nesses últimos dias. Acredito eu que Raquel não volta de jeito nenhum, ou pelo menos não volta com esta facilidade que ela acredita. E aí teve uma outra conversa ali na piscina, que foi com o Zelov, a Luana, eu não sei quem é que tava ali, junto com ele, acho que era o Albert. E ele tava dizendo ali que o Zelov agora vai tentar, de todas as maneiras, passar a ideia de vitimismo, passar a ideia de que ele ali tá sendo vítima da situação, que ele ali tá sendo vítima de tudo que tá acontecendo ali, que ele meio que tá sendo perseguido por todo mundo, e aí isso seria injusto com o que estava acontecendo com ele e tal. E aí o Zelov diz que uma pessoa que ele tem certeza que tá fazendo isso, que fica deitado na cama o dia inteiro, que fica se fazendo de coitado, que na festa toda foi assim, é o Sasha. Que o Sasha tá ali, desse jeito, de propósito. Aí a Luana acha que o Sasha tá se excluindo mesmo de propósito. Ela inclusive disse que ela acredita que ele faz isso justamente para chamar a atenção de todo mundo. E aí até a Luana disse que se ele continuar na Fazenda, se ele não for pra roça agora, essa semana, ele vai virar o coitadinho, e aí ele vai conseguir virar o jogo. E aí o Zelov até fala, não dá tempo, a gente não tem que dar tempo pra ele.
porque a gente precisa fazer esse jogo virar. Então, tem que botar ele na roça agora. E na terça, se ele não cair na roça, ele for ficando ali dentro, o que é que acontece? Ele vai virar o jogo. É isso que eles estão morrendo de medo ali do Sasha. E aí depois eles falam lá da desculpa, né, do Sasha, que o Sasha deu ali sobre não saber da regra do Lampião. E aí o Sasha, e aí o Zelov diz que isso era impossível ele não saber, porque desde o primeiro dia a Adriane Galisteu explicou como essa regra funcionava e que uma vez que a pessoa pegou o Lampião, ela não pode comentar nada com ninguém. E aí a Luana levantou a possibilidade do Sasha ter arquitetado tudo para o Lampião ser cancelado de propósito. Uma vez que, segundo eles, né, o Sasha nunca falou e nunca revelou qual seria o poder branco, aquele poder da produção. Ele realmente, até hoje... Gente, eu assisto a Fazenda 24 horas por dia, tá? Eu tenho uma televisão aqui ligada o tempo todo na Fazenda. Eu não vi, até os momentos das cenas que eu prestei atenção, eu não vi que o Sasha revelou qual seria esse poder. Ele nunca revelou, nunca falou. Mas, assim, ele deu a entender que poderia ser alguma coisa relacionada a uma imunidade. Ele nunca revelou. Então, a Luana levantou a hipótese de que ele poderia ter cancelado o peão de propósito, exatamente para não ter que dar uma imunidade para Larissa, já que ela havia pedido isso para ele. E aí o Albert disse assim que o que pegou para Larissa foi justamente isso. Ele não ter dado uma imunidade para ela caso ele tivesse essa imunidade. Então, como a gente nunca vai saber qual era o poder que o menino tinha ali, qual era o poder branco dele, basicamente, eles podem só acreditar que seria de fato uma imunidade e que ele de fato poderia ter arquitetado essa situação para realmente não ter que dar uma imunidade para Larissa. Eu acho que é uma teoria interessante, inclusive, tá? Eu acho que seria uma teoria muito, mas muito interessante. Imagina, né, eles descobrirem que o Sasha de fato poderia pegar uma imunidade ali, ficar com o melhor poder e aí dar o pior poder para Larissa. Que de fato era um dos piores poderes, aquele poder, o poder B. E aí ele ia dar aquele poder para ela, ia ficar com uma imunidade, ia se safar e ela ia ficar com o pior dos poderes. Então, né, vamos supor que seja isso mesmo. Ele realmente foi muito canalha de ter feito isso. Como a gente nunca vai saber esse poder, a menos que ele próprio fale sobre esse poder, aí, de fato, as coisas poderiam ser um pouquinho mais diferentes, né? Com relação a isso, gente, só o próprio Sasha pode falar. A gente não pode falar além disso, a gente só pode especular. E aí depois a produção chamou eles lá e mandou eles se arrumarem, porque teria a dinâmica hoje à noite. Eu acredito, né, quem viu a Grande Conquista, gente, acompanhou a Grande Conquista com a gente aqui no Faropop, sabe que o Carelli alternava o apontamento ali, o jogo da discórdia, com uma dinâmica para ganhar dinheiro. Era uma semana ele fazia uma dinâmica para ganhar dinheiro, na semana seguinte ele fazia uma dinâmica de apontamento. Aí na outra semana era uma dinâmica para ganhar dinheiro, na semana seguinte era uma semana para um joguinho desse aí. Ele sempre fazia isso. Acredito eu que, apesar de já estar programado tudo isso, né, coincidiu justamente com a Raquel estar fora do jogo. A produção mandou um recado lá para a Júlia e ela leu para todo mundo. O recado foi esse: a participante Raquel Brito passa bem e segue em observação, aguardando o resultado de exames. Por esse motivo, ela não vai participar da dinâmica de hoje. Então a Raquel não participou de nenhuma dinâmica hoje, tá? E aí a Adriane Galisteu entrou ali comentando que seria uma atividade premiada em duelos, que eles iam arremessar discos de um lado para outro ali,
e que o vencedor ia ganhar de 5 a 10 mil reais, dependendo do desempenho na disputa de cada um e tal. E aí, enfim, eles tinham que ficar arremessando latinha de um lado para outro num disco. Quem arremessasse mais latinha ganhava mais. Era só isso, gente. Só. Basicamente, quem ganhou foi o Zelov, tá? Só vou dar o spoiler final para vocês. O Zelov ganhou 10 mil reais. Já acumulou aí 30 mil reais em prêmios, tá? O cara realmente domina bem, o cara é bom de prova, já deixou isso bastante claro, tá? Todo mundo ali tentou tirar o Zelov da disputa, não conseguiu. O Zelov ganhou, bom. Exatamente isso aí. Ele já tem mais de 30 mil reais. Vamos pro que realmente interessa. A intriga. A Vanessa percebeu, obviamente, que as meninas ali estavam comentando sobre ela. E esse é o grande problema da Vanessa. Ela percebeu, mas ela não teve a coragem de falar na cara das meninas. Sério, ela podia ter chegado e dito assim: por que vocês estão falando de mim? O que vocês estavam falando de mim? Por que vocês não têm coragem de falar na minha cara? Ela devia ter feito uma cobrança do tipo. Isso, inclusive, ajudaria a própria Vanessa a ganhar pontos com o público. Porque até então, gente, a Vanessa, ela é muito, mas muito, assim... É um jogo que não faz a menor diferença. Vamos ser sinceros, assim, o que a Vanessa tá fazendo nesse programa? Nada. Absolutamente nada. A Vanessa não faz nada na Fazenda. Nada. Zero, total. Ela é, assim, um zero total dentro da Fazenda. Então, assim, pra gente ver alguma mudança no jogo dela, ela teria que, sim, meter um remexo, fazer alguma coisa pra ela se mexer, pra ela mudar as coisas ali e tal. Mas, aparentemente, ela não quer se indispor com ninguém. Então, ela foi conversar com a Suelen e disse assim, que ela pediu pra Suelen não comentar com ninguém do grupo dela e tal, que ela, inclusive, enxerga a Suelen como uma mulher forte e tal, mas que nos últimos dias ela disse assim, que ela tem percebido que as meninas ali no outro quarto já estão meio assim, oh meu Deus, parece que elas estão se afastando e não querem mais conversar. Ela disse que depois que ela brigou com a Babi e a Fernanda, ela se sentiu mal, se sentiu ali rejeitada e tal, e que o grupão acolheu. E aí até usou como exemplo que seria a mesma coisa da Suelen brigar com a Flora ia sentir a mesma coisa, enfim. E aí, como o grupão acolheu, ela se sentiu bem ali e tal, que ela foi se sentindo melhor. Só que aí ela disse que naquele dia que a Larissa precisou escolher entre salvar o Gilson e ela sentiu ali como um convite a fazer parte do grupo, porque a Larissa escolheu salvá-la. Só que ao mesmo tempo ela sente que ninguém ali do outro grupo quer ela por perto, ninguém ali do grupão quer mesmo que ela, assim, se entrose com as pessoas lá dentro, porque ela disse que ela percebe que todo mundo está muito bem entrosado ali dentro, mas ninguém quer abrir espaço para ela, que ela se sente meio perdida e que tá muito difícil para ela continuar nesse jeito. E aí a Suelen joga na cara dela, e é uma das melhores características da Suelen. O problema da Suelen é a animosidade dela. A Suelen é assim, ela não controla as palavras dela nos momentos de tensão. Se ela controlasse isso, ela seria excelente. O grande problema dela é que ela não controla. Ela é igual a Carol Conká, do BBB 21. A Carol Conká, ela tinha umas sacadas boas. E, inclusive, eu elogiei várias vezes as sacadas da Carol Conká. O grande problema da Carol Conká era a animosidade. Ela não controlava aquilo. Ela, assim, quando ela se descontrolava, ela jogava na cara. Vocês lembram como é que era a Carol Conká, né? Saiu com 99,17% do BBB. Saiu amplamente rejeitada pelo público. O negócio da Suelen é basicamente a mesma coisa. A Suelen, ela não controla isso. Ela quer falar logo. Ela simplesmente... assim, ela não deixa, ela não abre espaço para se controlar. Mas ela tem, de fato, observações boas. E aí a Suelen disse para Vanessa que, de fato, o grupão tem muitas dúvidas sobre se deve ou não deve confiar nela.
E exatamente isso acontece porque a Vanessa não quer se posicionar. E aí ela fala que muitas pessoas ali no grupão aceitaram ela até bem, mas tem coisas que eles não estão curtindo exatamente porque ela vem falando muito com a Babi, com a Fernanda, ela vem tentando ali se aproximar, se reaproximar e tal, e que isso é uma quebra de confiança. E que todo mundo tá percebendo que a Vanessa meio que tá tentando tirar o dela da reta. Que ela tá tentando ali cavar um pezinho do outro lado para ver se evita de cair na roça. E aí a Ellen disse, se você quer que as pessoas te aceitem, tenha posicionamento. Ninguém vai te comer viva aqui dentro. Tenha posicionamento. Vai lá, fale as suas coisas, fale o que te incomoda, fale o que você quer e tal. E aí as pessoas vão te respeitar mais. Crie aliados para você chegar ali ao máximo, para você conseguir avançar o máximo possível nesse jogo e tal. E aí a Suelen foi jogando assim na cara dela muitas coisas que ela tem dúvidas ali sobre a Vanessa, que ela vê que a Vanessa não tem de fato uma posição muito séria ali com relação ao grupão, que ela acha que a Vanessa é muito flutuante, que a Vanessa tá fazendo um jogo para querer ficar de bem com os dois lados, e isso é verdade, tá? Tanto é verdade que a Flor, hoje à tarde, foi falar com a Vanessa, procurou a Flor, e aí a Flor disse que não queria conversar com a Vanessa exatamente porque ela não queria ser acusada de falsa. Porque a Vanessa ficava com essa posição de querer ficar conversando com os dois lados. Exatamente por isso, gente. Isso pega mal. E foi isso assim que fez com que as coisas saíssem do controle. E exatamente por isso que a Vanessa tá se sentindo mal nesse jogo. Então, assim, se a Vanessa for um pouquinho esperta, ela já percebeu que nenhum dos dois lados quer estar do lado dela. Mas não quer estar do lado dela porque ela é uma pessoa ruim. Não é por isso. É porque ninguém confia nela. É porque ninguém sabe quais são as reais intenções dela. Porque ela não deixa isso claro pra ninguém. Ela não deixa claro, assim. E eu sempre falei pra vocês que esse negócio da Vanessa, ai, eu não quero esse negócio, ai, vocês estão me proibindo de me relacionar com as pessoas e tal, eu quero me relacionar com as pessoas e tal. Ela sempre colocou isso como um grande problema. E a partir daí, gente, foi o que a Vanessa, ela própria cavou essa situação onde ela se encontra. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai sobrar sempre, ninguém vai querer salvar a Vanessa. Depois dessa, ninguém vai querer a amizade dela, ninguém vai querer a proximidade dela. Ela vai ficar isolada nesse jogo e ela não vai conseguir avançar muita coisa, viu? O grande problema da Vanessa vai ser esse. Vocês vão ver aí nas próximas roças. Talvez não nessa roça, porque a prioridade dessa roça é o Sasha. Mas nas próximas roças, vocês vão ver aí a Vanessa sobrando a rodo, vocês vão ver aí ninguém ligando pra Vanessa. E a Vanessa simplesmente não quer se posicionar, a Vanessa simplesmente não quer jogar. E isso pode pegar bem mal pra ela, viu? E aí depois, lá na varanda ainda, o Zelov estava comentando sobre a Camila. Como a Camila ganhou o Lampião, agora ela finalmente vai ter que sair da sombra e agora ela finalmente vai ser obrigada a se indispor com alguém dentro do jogo, seja lá com quem for, mas que agora ela vai ter que se indispor. E aí o Zelov disse isso aqui. Ela vai ter que sair do jogo das sombras e aparecer. E agora ela vai ter que se indispor com alguém mesmo. E aí o Zack disse assim que o Sasha entrou no quarto e falou assim pra Camila: parabéns, tá feliz? É bom esse sentimento, né? E a Camila teria dito assim pro Sasha: eu não estou preocupada. E aí o Zé então disse que pegou ela, a Vanessa e a Júlia conversando e descendo o pau no Sasha na despensa, falando que ela já passou por homem assim. E aí na hora do faro, elas também foram pra despensa descer o pau no Sasha, mas assim, o Zelov fala, elas descem o pau no Sasha ali na despensa, mas não tem muita coragem de falar isso na cara dele. Eu acho que nesse ponto ele tem razão. Tá na hora das meninas falarem isso na cara dele, do Sasha. Não adianta só deixar ali com a Gisele, não.
Porque a Gisele, todo mundo sabe, a Gisele tá querendo reviver o BBB 20. É muito fácil ali pra Gisele fazer isso. Agora as outras meninas não, elas ficam nesse negócio. Ah, é o Sasha, mas sim, né? A gente fica com esse negócio de grupo e tal. Se as meninas também se posicionassem, seria interessante de acontecer. E aí depois o Zelov detonou o Sasha, disse que ele é covarde, sem escrúpulos, escroto. E aí ele até falou que a dinâmica de apontamento ele nem ia atirar ali no Zelov, porque no Sasha, porque as outras pessoas já iam fazer isso e tal. E que ele nem ia ficar mais batendo na mesma tecla, ia esperar as pessoas mesmo fazerem isso. O Zack até falou para eles mudarem o disco, porque senão o Sasha vai usar isso para virar o jogo e passar a ser o coitadinho da história. E que é importante eles não deixarem brecha para o Sasha virar o jogo. E aí o Zelov até aponta que o Sasha agora tá começando a dar uma de coitadinho, de perseguido. Só que agora não vai colar, porque o cara não tem escrúpulos e que agora essa situação que ele próprio se colocou depois da eliminação da Larissa acaba de fato não colando. E aí ele até relembrou uma das falas que o Sasha teve hoje, que para ser marido basta, que para ser pai basta ter filho e que para ser marido basta casar. E aí ele disse que ficou bastante puto quando o Sasha falou isso, porque ficou parecendo que realmente o Sasha não tem noção do que ele disse ali, que tem tanto filho sem pai querendo amor e o Sasha não sabe o que é isso. E aí a Flor disse que tem coisas que tem que ser planejados, que tem filho que você planeja para você ter a vida toda, que tem casamento que você planeja para ter a vida toda, e ele nunca teve esse sentimento. Aí o Zelov diz que o Sasha não sabe o que é isso, que é um sentimento que ele nunca vai ter, que é um cara escroto, covarde, e que toda hora ele fica dizendo, batendo na mesma tecla, que ele é agressivo e tal. Então eles decidiram ali, basicamente, o seguinte: não vão mais ficar em cima do Sasha toda hora. Vão deixar com que as outras pessoas fiquem em cima dele, exatamente para ele não tentar virar o jogo e tentar passar a ideia de que ele é um coitadinho. Aí depois a Vanessa, que falou ali com a Suelen, foi desabafar ali com a Flora e disse assim que ela não consegue mesmo sentir que o grupão aceita ela de verdade. E aí a Flora até perguntou a ela: mas você tá com dificuldade por quê? Por que você não consegue se entrosar aqui? Aí a Vanessa disse assim: não sei por quê, né? Aí a Flora disse assim: mulher, levanta dessa cama. Naquele dia lá da cozinha, a gente conversou, brincou, vamos acordar. Eu acho que você dorme o dia inteiro e isso traz muita melancolia, pensamento ruim e tal. Ela basicamente chamou a Vanessa de preguiçosa. Basicamente, ela é preguiçosa mesmo. Aí a Vanessa disse que ela ficou se perguntando ali se o grupão realmente queria que ela fizesse parte. E aí a Flora joga na cara dela: eu confesso que eu acho estranha essa sua aproximação com as meninas de forma genuína. Não só da sua parte, mas da parte delas também. Eu até acredito que da sua parte exista um gostar genuíno delas, mas da parte delas eu não acredito. Disse assim, logo assim, né, nas entrelinhas: eu não confio em você. Por mais que você goste das meninas e pareça genuíno o seu sentimento por elas, eu não consigo confiar em você. E a Vanessa ainda se humilhando para essas pessoas, né? E aí depois, né, o Zelov tava ali, já perto da hora de ir pra baia, comentando ali sobre o Sasha, porque o Sasha queria, de todas as maneiras, cair na baia hoje. Ele queria, sim, de todas as maneiras que alguém puxasse ele pra baia, inclusive na hora que a produção mandou avisar que a Suelen escolhesse qualquer outra pessoa que fosse pra baia. A Suelen poderia de fato escolher, ela tinha essa liberdade, só que o pessoal do grupão disse que ela tinha que ser coerente com o que a Raquel queria. Então ela basicamente não chamou o Sasha. Então ele ficou bem pé da vida. E aí o Zelov diz assim, né? O outro nem pra baia foi e tá apavorado.
Basicamente que se ele estivesse na baia, ele não poderia ser votado. Ele poderia só ser puxado. Sim, ele ia pra roça de todas as maneiras. Seja se ele estivesse na baia ou não. Mas tem uma diferença entre você ser puxado da baia e você ser votado pela casa. O que o Sasha não queria era ser votado pela casa. É isso aí que o Zelov estava dizendo. E aí foi exatamente isso. O Zelov disse, não, se eu chamasse o cara pra baia, era castigo. E não, eu não vou botar ele na baia. Eu prefiro que outra pessoa ocupasse aqui a baia. E aí até o Albert perguntou assim, tu acha que ele vai te puxar da baia ali pra roça e tal? E aí o Zelov até fala, se ele me puxar, vai ficar ruim pra ele. E aí o Albert até chama ele de covardão. Vai ficar covardão porque ele vai fazer o meia-culpa ali e vai tentar ali se esquivar. Eu também concordo, eu acho que ele não vai puxar o Zelov da baia, não. Eu acho que ele vai acabar puxando o Zack. Exatamente porque o Zack é o mais fraco deles ali. Aí a produção mandou um recado ali sobre a Raquel. Aí a Júlia leu. A participante Raquel Brito está bem, mas segue em observação realizando novos exames. Devido a isso, ela não volta para a sede esta noite. E aí a Suelen, que foi a ajudante dela na prova, precisaria indicar alguém para a baia naquele momento. E aí a Suelen ficou ali completamente perdida. E aí ela, assim, as meninas disseram, você tem que ser coerente, pensa no que a Raquel faria, pensa no jogo, pensa na situação. E aí o Sasha queria que ela puxasse ele. Só que aí ela foi coerente mesmo com o que a Raquel faria. Eu só acho que a Raquel puxaria a Flor, que basicamente a Raquel tava com muito ranço da Flor. Mas ela puxou o Zack da baia. Então o Zack foi pra baia. Então foi assim que a baia ficou definida. Se Raquel voltar, a baia vai ficar desta forma. Zelov, Suelen, Zack e Raquel. Tá? Essa é a baia da semana. Vamos ver se Raquel volta, né? Porque ela tá fazendo novos exames. E se tá fazendo novos exames é porque eles encontraram algum probleminha ali que possa impedir a participação da Raquel no programa. E aí as meninas até disseram, não, você foi coerente com aquilo que a Raquel faria no jogo. E basicamente era isso mesmo que ela faria, tá? Aí depois, todos eles ali comentaram que se o Sasha agora não for pra roça, se o Sasha não cair na roça agora, ele não vai sair do programa. Se ele não for pra roça agora, pra ser testado agora, ele vai longe nesse jogo. E aí o Love disse que no Resta 1, precisa sobrar um deles de uma certa forma, justamente pra vetar o Sasha de fazer a prova do fazendeiro. E aí o Love no Resta 1 salvar um de nós. Quem vir depois de nós, que se foda, que vá pra roça. E aí o Albert diz, a gente já ganhou 3 semanas seguidas, até agora. Se ele sair, a gente ganha mais 2 no mínimo. Pra tirar esse cara não é fácil não. Se ele não sair por esse motivo, ele não sai mais. E aí o Love até concorda, de fato ele não sai mais. E aí o Albert até fala pra ele, o Sasha, se voltar da roça, vai se esconder até o último momento que ele puder se esconder. E aí o Love até fala, ele tem um jogo que é um dos piores da casa, e ele disse que não levou ele pra baia porque pra ele seria um castigo ter o Sasha na baia, que era uma punição ter o Sasha na baia. E que se tivesse a dinâmica hoje, ele ia falar que ia estar sendo punido por 5 dias de ter que colocar o Sasha na baia junto com ele. E aí depois eles comentaram que o Yuri ainda está no grupão, mas o Gui já saiu do grupão. E aí o Love até fala assim que na verdade ele já percebe que o Yuri tá muito assustado com a possibilidade dele próprio cair na roça sim. E que por isso ele tá agindo do jeito que ele tá agindo. Foi aí que o seu Albert, chamou o Yuri de fantasma. E aí que ele viu que basicamente ele pode sim acabar meio tendo que pagar
o Pato no lugar do Sasha. E aí o Albert disse, só esse fantasma que ele viu que a gente ia colocar ele na última roça já diz tudo. E aí o Sidney até diz ali, olha, pra mim nada mudou, pra mim vai ser o Sasha e é o Sasha, e depois a gente pensa nas outras prioridades. E aí o Love também diz, pra mim nada mudou. Se na semana que vem ele voltar da roça, aí de novo a gente pensa no que fazer. E aí eles dão como certo, gente, que basicamente o Sasha vai ser eliminado. Eles dão como certo. A gente não tem como saber ainda se de fato o Sasha seria eliminado. Mas o Zelov diz que um certo peão, por ser muito sujo, pode ameaçar contar tudo caso não seja ajudado pelos integrantes do grupão. E aí eu acredito que eles estejam se referindo mesmo ao Yuri, tá? E aí ele diz que o Yuri, basicamente, ou este peão, que a gente não sabe porque eles não disseram o nome, pode falar assim que é bom o sujo falando do mal lavado. E que se não me ajudar, eu falo tudo o que você falou pra mim. E o Albert disse que existe muita chantagem por aí e que esse cara tá desde o começo com o grupão. Olha, vai ser interessante se esse cara que tá desde o começo do grupão falar alguma coisa, né? E aí o Sidney fala que para ele a maior revelação de todas, a melhor desmistificação de qualquer coisa é exatamente o que está acontecendo e o que o público está vendo e acompanhando, e é a assinatura do que está rolando ali dentro da fazenda, de quem eles estão assistindo. Então eles assim, não disseram o nome, mas eles acham, eu acho, tá, que eles estão se referindo ao Yuri. Basicamente porque é o Yuri que estava sempre muito colado com o Sasha. E aí o Yuri é meio a pessoa que o Sasha... o Yuri ali tá sempre colado no Sasha e o Yuri meio que sabe algumas coisas do Sasha também, né? E aí o Zelov diz assim, o que o Sasha falou pra mim hoje, ele vai ouvir tudo na roça. Que ele vai ali, assim, como não teve apontamento... Ele guardou o que ele ia falar hoje no apontamento para jogar na roça de terça-feira. Vamos ver se vai ter tempo para isso, né? Porque afinal são ali 20 pessoas para votar. É muita gente que ainda tem que votar. E, gente, basicamente foi isso que aconteceu nesse meio tempo, né? Vamos ver se eles vão conseguir tirar o Sasha na quinta-feira. Eu até acho que existe essa possibilidade. O problema é que, como eles estão batendo muito no Sasha, o público pode acabar comprando a narrativa do Sasha e deixando o Sasha lá. E aí a gente vai ter que ver com quem o Sasha vai para a roça. Porque se ele for para a roça e ele for fazer a prova do fazendeiro, existe a possibilidade dele próprio voltar fazendeiro. E aí nem adiantou botar o cara na roça. Agora, se ele for para a roça e alguém vetá-lo de ser fazendeiro e ele for direto para o voto público, aí sim a gente vai saber se o público comprou ou não comprou a narrativa dele. E se a trapaça que ele armou com a Larissa vai ou não vai ter algum efeito. A gente vai descobrir isso, gente. A gente vai descobrir essa semana. Promete ser quente, viu? Bem quente. Mas eu acho que vai sobrar pro Sasha, mas eu ainda tô achando que vai sobrar mais pra Vanessa. Eu tô achando que se a Vanessa for pra roça final, ela vai acabar sendo eliminada nessa semana. Sério mesmo. Exatamente porque ninguém sabe qual é o jogo que essa menina tá fazendo. O Sasha a gente pelo menos sabe o que ele tá fazendo. O Sasha a gente pelo menos sabe que é aquele tipo de jogo kamikaze. Às vezes dá certo, às vezes não. Agora no caso dela, a gente realmente não sabe o que essa moça quer. Então se ela cair mesmo na roça final, capaz do público eliminá-la. Mas isso a gente vai descobrir ao longo desses dias, né, gente? Então, vamos acompanhar. Já sobre a Raquel, a gente vai descobrir também hoje pela manhã. Então daqui a pouco vai ter outro vídeo aqui no canal, só pra gente falar aí o que deu com a Raquel, certo? Ó, só pra vocês não entenderem que essa é uma situação inédita, tá? Na Fazenda 14, o Thiago Ramos passou uma noite toda fora da Fazenda, voltou no dia seguinte, às 11 horas da manhã. Segundo ele, porque ele tinha tido lá uma crise, tinha misturado remédio com alguma coisa lá, e passou um tempão ali dentro de um quarto com os ninjas na porta. Na Grande Conquista esse ano, o Bruno Cardoso teve uma crise de ansiedade, passou um dia e meio fora da mansão, tá? Então quando ele voltou,
já foi assim na terça-feira, no dia da formação da zona de risco. Meu grande medo é que as pessoas fiquem com medo de votar na Raquel exatamente por causa disso, ficarem com pena dela. Mas aí, vamos descobrir. Caso realmente ela esteja grávida, a Record vai anunciar as medidas necessárias aí e muito provavelmente ela será retirada do jogo, porque não é justo ela participar da maneira assim, desse jeito. Todo mundo vai ficar com pena dela, ninguém vai botar ela para jogar e aí ela basicamente vai ganhar uma vantagem. Isso não é justo com ninguém que esteja lá dentro. Então, a gente vai descobrir isso ao longo desses dias também, certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.